Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal. Hoje eu me atrasei feio, mas estou aqui. Pronto. Ontem nós tivemos uma mensagem a respeito de esperança, né? A respeito daqueles que buscam no Senhor a esperança, daqueles que buscam no Senhor a força para continuarem caminhando, para continuarem seguindo a sua jornada aqui nessa terra, olhando para a face desse Deus. Ontem também nós tivemos uma notícia mundial que foi muito ruim, né? No aspecto, olhando pelos nossos olhos humanos, a perda do evangelista Charlie Kirk, um americano que armava uma tenda nas faculdades, nas universidades ali dos Estados Unidos, armava uma tenda e estava ali disponível a ouvir as perguntas dos jovens a respeito de Deus, a respeito dos princípios do Senhor, a respeito da palavra, os confrontos, né? Muitas vezes ele tinha confrontos fortes e difíceis sobre o aborto, sobre o sexo antes do casamento, sobre a desunião familiar, sobre a conduta, né? A visão sobre a criação, porque os jovens, quando vão para a universidade, muitas vezes eles são corrompidos e são defraudados, eles são quebrados no seu interior quanto à raiz da sua criação, quanto à verdade sobre a criação, quanto à verdade do Deus que nós temos, do Deus que nos criou, né? Sobre a verdade da criação, nós estamos estudando sobre Noé aqui, nós vamos continuar hoje, se o Espírito de Deus permitir, mas sobre essa verdade. E enquanto eu pensava novamente, eu não conhecia esse Charlie Kirk. E ontem eu comecei a conhecê-lo e comecei a olhar sobre a palavra dele, sobre os princípios dele, sobre aquilo que ele fazia. Então, quando o mundo, né, com os seus olhos de ódio, pensam que vão, de alguma forma, calar a voz de Deus aqui nessa terra, muito pelo contrário, agora este homem vai ser muito mais conhecido como ele nunca foi. Agora, a voz que ele proclamava ali naquelas universidades vai ser muito mais conhecida do que antes. Assim como Estevão, que foi um mártir, e foi o primeiro mártir ali depois da cruz, né? Assim como Estevão, que a palavra ainda diz que eles olhavam ele e viram ele como se ele fosse um anjo. Mas mesmo assim eles levaram ele para fora da cidade e o apedrejaram. E Estevão, cheio do Espírito de Deus, ainda fala: Senhor, não compute a eles esse erro, não compute a eles essa falha. Então Paulo, né, de Tarso, Saulo de Tarso, que depois virou Paulo de Tarso, foi aquele que estava ali, que aceitou ali o sacrifício desse santo, deste mártir Estevão, lá fora da cidade, apedrejado, quando ele estava proclamando a verdade de Cristo, proclamando a verdade de Jesus Cristo. E da mesma forma esse evangelista que deixou uma esposa e deixou 2 filhinhos, também se despede aqui deste mundo, mas a voz dele, a voz do Espírito de Deus que saía através da voz dele, vai continuar e cada vez mais alta, propagando os princípios, as verdades, os valores que provêm do nosso Deus. E nós confortamos o nosso coração porque sabemos que Ele está junto de nosso Jesus Cristo. E que o Senhor possa confortar a sua família também dentro desse mesmo pensamento. Então, voltando, eu só quero ler uma palavra aqui sobre o amor, que está lá em 1 João 4, versículo 20. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Esse é o mandamento básico que Jesus nos deixou
Ame a Deus acima de todas as coisas, acima de toda a nossa força, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e eu posso até agregar mais coisas aqui, com tudo que nós somos. E o segundo, amar a Deus, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aquele que não ama o nosso próximo, aquele que odeia o próximo, aquele que não perdoa, aquele que ainda retém mágoa em seu coração, aquele que ainda não perdoa as falhas humanas das outras pessoas e que se acha acima, né? Acha que faz tudo correto, aqueles que gostam de julgar os outros e que estão sempre apontando defeitos nas outras pessoas, cuidado, cuidado. O Senhor nos fala claramente, aquele que não ama o seu próximo, aquele que não é misericordioso, aquele que não tem empatia pelo seu próximo, não ama a Deus. E eu quero então, nós vamos orar para nós começarmos aqui Gênesis 7, novamente, nós vamos lá por onde nós paramos, Gênesis 7, 17. Nós paramos lá na última frase, que é, então o Senhor fechou a arca. Então o Senhor foi lá e Ele mesmo selou a arca, que ele mesmo tinha pedido para Noé construir, e Noé obediente durante aqueles 100 anos, aproximadamente 100 anos, ouvindo ali, e da mesma forma que o Charlie ali, quando ele sentava ali na tenda, deve ter ouvido tantos insultos, e ele sempre falava, quando era questionado, mas por que você ama a Deus? Por que você ama Jesus? E ele respondia, porque ele me salvou. Então aqui Noé, dentro desse contexto aqui, tantas vezes foi humilhado, tantas vezes foi defraudado, e no final o Senhor ali fechou a porta da arca, porque a propagação da voz, né, do Senhor, que era através de Noé, que Noé ali passou 100 anos declarando para eles, olha, o Senhor não está satisfeito com vocês, o Senhor vai finalizar a terra, o Senhor vai mandar uma tempestade, o Senhor vai inundar a terra, por isso que ele me pediu para construir essa arca, né? Arrependam-se dos seus pecados. Da mesma forma, Charlie fazia todas as vezes que ele se sentava lá naquela tenda, falando para aquela geração, falando para aqueles jovens, olha, se arrependam, olhem, Ana, bom dia, olhem para a palavra do Senhor, se arrependam, olhem para os seus princípios. A palavra do Senhor é correta, o Deus Criador é aquele que domina sobre os céus e sobre a terra, mas nem assim, né? Muitas daquelas pessoas foram tocadas e agora eu acredito que após a morte do Charlie, muitas outras serão tocadas, aquelas que ouviram a voz de Deus falando através dele, vão se voltar para as Escrituras e vão ver a comoção mundial, a verdade verdadeiramente que vem do Cristo, da salvação, da eternidade, de que um dia nós teremos o fim dessa terra, de que um dia essa terra aqui por onde nós andamos como peregrinos irá se findar. E eu vou orar então para nós começarmos de novo aqui na nosso estudo de Noé. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, Senhor. Que seja o teu Santo Espírito falando através de mim, Senhor, e ministra no meu coração e ministra no coração daqueles que estão assistindo e que ainda irão assistir essa live. A tua palavra, Senhor, ela é viva. E toda palavra que saiu da boca do Charlie, Senhor, com certeza está reverberando por aí, Senhor, agora nesse dia, Senhor, e continuará por muito tempo, Senhor, sendo proclamada as tuas verdades. Então, que as tuas verdades entrem em nossos corações e em nossas mentes nesse dia, Senhor. Que nós possamos encontrar em Ti a força e a esperança necessária para prosseguir. E que essa força que vem de Ti possa nos dar um espírito de ousadia, de intrepidez, ó Deus, para declararmos sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre tudo aquilo que está à nossa volta, todas as pessoas que se achegam a nós, que Tu vives. Que tu vives, que tu vives, que tu é a vida, que tu é o poço que jorra águas vivas, que tu és aquele que transforma, que tu és aquele que muda, que cura, que pode fazer qualquer coisa, Senhor, assim conforme o teu querer. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre Noé. Nos ajuda a entender, Senhor, nos ajuda a trazermos a nossa consciência, o que nós precisamos mudar, Senhor, aquilo que nós precisamos alinhar, Senhor, aquilo que nós precisamos aprender para sermos um pouco mais parecidos com Noé.
para que nós possamos te agradar, Senhor, assim como Noé te agradou. Em nome de Jesus, sê conosco, Espírito de Deus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então. Gênesis 7, versículo 17, começa assim. Durante 40 dias, as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas, cobriram o solo e levaram a arca bem acima da terra. Enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em segurança em sua superfície. Por fim, as águas cobriram até as montanhas mais altas da terra e se elevaram quase 7 metros acima dos picos mais altos. O pico mais alto que nós temos na Terra é o Everest, com aproximadamente 8.849 metros, né? E metros ou não, metros de altitude, é isso aí, metros de altitude. E logo depois vem ali Ararote, que nós vamos falar aqui, foi onde a arca estacionou ali no Monte de Ararote, que fica ali no leste da Turquia, perto ali da Armênia, da fronteira com a Armênia e Irã, que fica em torno de 5.137 metros de altitude. Então, as águas foram 40 dias e 40 noites, não foram só águas do céu, mas todas as fontes de águas jorraram para a terra. E a arca andou lá acima do Everest. Então, o nosso Deus, ele está nos falando aqui que ele cumpre as suas palavras, primeiro, e ele nos mostra aqui a soberania, o quão poderoso é este Deus para que fazer águas jorrem ao ponto de que uma arca uma arca ali, uma medida que ele mandou ser construída com seres vivos ali, com Noé, com a sua família, com todos os animais que o Senhor determinou que se manteriam para que a humanidade fosse conservada. Então, levou acima do pico mais alto dessa terra. E hoje nós temos ali, eu de vez em quando olho, já olhei documentários sobre Everest, né? Homens, mulheres, muitas vezes com poder aquisitivo, né? Colocam ali como metas da sua vida subir o Everest, escalar o Everest, né? Como metas de força, de poder. E tantos ficam ali pelo caminho. E este Deus aqui está nos falando que ele levou a arca, ele levou Noé e sua família e a humanidade que se criaria a partir de então acima deste pico. Ele é soberano, ele é poderoso sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Ele domina nos céus, ele domina na terra. Ana, bom dia. Então, versículo 21. Todos os seres vivos, Gênesis 7, 21 agora, capítulo 7, versículo 21. Todos os seres vivos que havia na terra morreram, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que rastejavam pelo chão e todos os seres humanos. Tudo o que respirava e vivia em terra firme morreu. Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra, os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejavam pelo chão e as aves do céu. Todos foram destruídos, apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias, em torno de 5 meses. E aqui essa história de Noé nos mostra que Noé passou 100 anos ali propagando, declarando, vamos dizer, as boas novas que nós temos hoje, né? Mas nós temos hoje dentro de um outro contexto. Noé ainda não tinha a promessa da eternidade, mas ele passou dizendo, olha, se arrependam, olhem para Deus, andem corretamente. E ninguém ouviu. E o Senhor cumpriu o que ele declarou ali através de Noé. E então colocou ali, fechou Noé na arca ali com a sua família, com os animais. Aqui nós estamos dentro de um contexto onde nós tivemos Jesus Cristo, o nosso Redentor, que foi lá, veio como homem, o Filho de Deus veio como homem, não pecou aqui nessa terra, e a palavra é bem clara que ele não pecou, ele sofreu as aflições, mas ele não pecou. Por isso que ele nos diz, né? Eu vim, passei por essa terra, sofri as aflições, mas eu venci o mundo. E é essa a verdade que ele nos fala hoje.
todas as aflições que nós estamos vivendo, vai lá, fica firme, continua olhando para mim, continua olhando nos meus olhos. Hoje eu até tive logo que eu acordei, eu tive assim, sabe aquelas coisas assim, quando Deus fala com a gente e enche o nosso coração de tanta alegria. Eu tive logo que eu acordei veio assim, a amendoeira florescerá. E eu vi assim uma árvore cheia de flores, um rosa assim forte, um rosa lindo assim. E a amendoeira, biblicamente, de forma espiritual, ela nos fala de renovo. Ela é a mesma coisa que a vara de Arão, quando lá houve aquela disputa ali no Egito, no deserto, né? Que se levantaram ali contra Arão e contra Moisés, declarando, como, né, que Deus levantou Arão? Isso aí é coisa de homens, né? Isso aí é coisa tua, Moisés, que está querendo ali botar o teu irmão como líder. E aí Moisés orou ao Senhor e o Senhor disse, coloque uma vara de amendoeira, uma vara de cada um, né, das 12 tribos, de cada um dos líderes das 12 tribos, e dentro da arca, então, ali a que florescer vai ser aquele que é escolhido por mim. Então a vara de Arão floresceu e contam que ela estava sempre dentro da arca ali como representação da mão do Senhor sobre o povo no deserto, junto com uma amostra do maná ali, junto com os 10 mandamentos. Então eu levantei com esse olhar assim da amendoeira, que a amendoeira irá florescer, né? Um novo ciclo, ela representa também a presença de Deus, ela representa que tudo aquilo que Deus está falando sobre diante da palavra dele e de promessas para nós irão se cumprir. Então Deus vai nos surpreendendo, Ele vai nos avivando quando nós vamos cada vez nos aproximando mais dele, quando nós vamos tendo um tempo maior de oração, de intimidade, quando nós vamos tendo um tempo maior de leitura da palavra, quando nós vamos tendo um tempo maior de adoração, quando nós adoramos este Deus, independente de todas as situações. E ontem eu ainda falava para uma pessoa, né? E essa pessoa até ficou assim, disse, por favor, para de murmurar. Porque a nossa tendência humana é a murmuração. A nossa tendência humana é o nosso olhar sempre para aquilo que está ruim. E se fixar, o nosso foco ficar ali naquilo que está ruim. Mas o nosso Deus, ele nos fala ao contrário. Olhe para a minha face, olhe para os meus olhos. Então nós vamos ver a grandeza dele, nós vamos ver o poder dele, nós vamos ver que ele é a nossa salvação, nós vamos ver que ele é a nossa saída, é ele que refrigera a nossa alma, que muitas vezes está ali comprimida dentro dos nossos pensamentos, dentro do nosso foco, que vai nos trazer a murmuração. Então, quando nós conseguimos, e é um exercício, tá, gente? É um exercício. Já botei aqui tantas vezes aqui na ponta da minha mão, né? O M de murmuração é um exercício. Buscar não murmurar, buscar declarar as verdades do Senhor é um exercício diário. Só que chega num ponto onde a nossa mente ela é reformulada, onde novos hábitos acontecem, e então nós conseguimos sair desse mal, né? A murmuração é o mal, na verdade, porque o Senhor ele nos fala ao contrário, que ele é a nossa vida. A vida ela não provém da murmuração. E aí, continuando. Capítulo 8. As águas do dilúvio baixam. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Veja, animais selvagens também estavam dentro da arca e estavam sob o domínio de Noé. Então Deus ele é incrível, né? Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as águas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat.
as montanhas de Ararat, que é aquilo que eu comentei, né, que ficam ali a leste da Turquia. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a abaixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Veja, por que ele soltou um corvo? E depois aqui vai nos falar, ó, Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria a terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para repousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez ela não voltou. Por que o Senhor soltou ali um corvo e ele soltou a pomba? O corvo era um animal impuro. O animal impuro, então, ele se assenta em qualquer carcaça, em qualquer situação onde ele tem ali o alimento, né? A carcaça de um bicho morto, ó, alguma situação nesse sentido. A pomba já não. A pomba ela já não faz isso. O corvo não voltou, mas a pomba foi e voltou. E daí, quando ela volta justamente com uma folhinha de oliveira. O que que essa folhinha de oliveira, Deus estava ali falando para Noé sobre aliança, né? Lá em Salmo 52, versículo 8 e 9, nos fala o seguinte, um salmos aqui de Davi. Davi falando, ó. Eu, porém, sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Sempre confiarei no amor de Deus. Eu te louvarei para sempre, ó Deus, por aquilo que fizeste. Confiarei em teu bom nome, na presença do teu povo fiel. Então, a oliveira, ela é uma representação do óleo. Nós já falamos sobre o óleo a semana passada, o óleo, a produção de oliveira, né? Que nós somos, quando o Senhor ele vem e nos prova, nós somos como aqueles que são, as oliveiras que são esmagadas para que o melhor óleo saia. O óleo é o que eles usavam para ungir reis, o óleo é a presença do Senhor, né? É o sinal da presença do Senhor. Então, o óleo, né, do Espírito. Então, o Senhor, ele não manda nada mais, nada menos do que uma folhinha de oliveira aqui para Noé, para dizer que, olha, Noé, eu estou contigo, olha, Noé, agora vai começar a florescer novamente. Então, tudo, em tudo, gente, trazendo para os nossos dias de hoje, o Senhor, ele vai nos falando nos pequenos detalhes, mas os nossos ouvidos precisam estar abertos. O nosso óculos precisa estar limpo. A murmuração não pode estar nos nossos lábios, mas a declaração sobre a palavra da verdade, a palavra da vida precisa estar ali nas nossas vidas. E então nós vamos viver o melhor de Deus. Então nós vamos viver o melhor que esse Cristo tem para mim e para você, quando nós declaramos a vida que vem dele. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós temos um altar aqui no nosso interior. E esse altar é que precisa queimar. Esse altar da vida deste Deus precisa queimar em nós. E Ele vai fazendo, vai operando, vai cuidando das nossas vidas, conforme ali o querer dEle. E eu vou finalizar com essa meditação nesse dia. Que a oliveira, né, o óleo, que nós sejamos um óleo depois das provas que nós vamos sendo colocados, mas que nós sejamos um óleo puro, né? Um óleo que possa tocar em outras pessoas e também curar, um óleo que possa andar por essa terra, que somos peregrinos, declarando que nós temos um Deus e que esse Deus salva, que esse Deus cura, que esse Deus transforma. E toda murmuração, então, ela não vai ter mais espaço em nossas vidas, mas o poder deste Deus vai operar em nós e através de nós. E nós vamos gerar, então, testemunhos para a honra e glória dEle. Eu vou finalizar, então. Senhor, obrigada, meu Deus, pela Tua presença. Obrigada pelo Teu grande amor, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que nos traz entendimento, Senhor, de quem Tu és. Obrigada, Senhor,
pelas tuas misericórdias que são renovadas todos os dias. Obrigada pela força que vem através do teu Santo Espírito, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque nós somos fracos, somos pecadores e não conseguimos se tu não estiveres conosco, Senhor. É aquilo que Moisés fala lá no Egito, lá no deserto. Senhor, se tu não fores conosco, Senhor, não nos envia. Senhor, esteja conosco em todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Traz à nossa memória aquilo que não precisa ser mudado. Traz à nossa memória, Senhor, os bons momentos que nós já vivemos contigo. Traz à nossa memória as tuas promessas, ó Deus. Traz à nossa memória, Senhor, aquilo, Senhor, que tu és em nós e através de nós. Que nós possamos nesse dia sentir o teu perfume, Senhor. Que nós possamos nesse dia sentir a tua presença, Senhor. E entendermos que não estamos sozinhos, não estamos sozinhas, mas que tu és aquele que reinas em nós e através de nós. Tu és o soberano nos céus e soberano na terra. Tu és. Tu eras, Senhor, tu foi, tu és e tu há de vir, Senhor. Tu há de ser, Senhor, aquele que vem para nos resgatar de forma definitiva aqui desse mundo caído, desse mundo corrompido, Senhor. Mas a esperança está em Ti, Senhor. E nós Te adoramos nesse dia. Honramos o Teu nome, Senhor, através do nosso viver aqui, através dos nossos passos aqui nessa terra. Em nome de Jesus, sê conosco, Espírito de Deus. Amém. Amém, queridos. Índia, bom dia. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.